Fala aí, queridos ouvintes do podcast Atlântico Negro. Esse é o quinto episódio da temporada Negros na Política. Espero que vocês estejam gostando. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Felipe Alvarenga. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. E nós vamos entrevistar a Rose Cipriano. Olá, pessoal. Saudar minhas irmãs, meus irmãos que estão aí ouvindo o podcast Atlântico Negro. Cara, é uma grande alegria poder te entrevistar, Rose. Assim, quando a gente estava pensando sobre essa temporada, né, de Negros na Política, Negros na Política, eu já pensei logo no seu nome. Eu sou um morador de Caxias também, conheço a sua atuação política. E eu falei para a galera, olha, uma pessoa que é super importante da gente conversar é a Rose Cipriano. E aí, eu já te conheço mais ou menos, mas para os nossos ouvintes, quem é você, Rose Cipriano? Da onde você vem? O que você faz? Como você ingressou na política? Bem, eu sou Rose Cipriano, filha da costureira do bairro Maria do Carmo e do seu Roberto. Eu costumo brincar que eu sou baixadense com muito orgulho e criada aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Bem, eu venho de uma trajetória enquanto aluna, e professora da educação pública. Eu atuo aqui na rede municipal de Duque de Caxias, onde sou professora da educação básica, trabalhando com educação especial. A minha formação é matemática, eu costumo brincar que muita gente pensa que eu sou de história ou de pedagogia, mas eu sou da matemática e é importante que a gente reforce aí a ocupação de mulheres negras na ciência, que a gente sabe que as poucas que tem são invisibilizadas. Então, a gente vem desse lugar. Hoje, aqui em Duque de Caxias, a gente está na coordenação geral do CEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação, e atuando no movimento de mulheres, que é uma atuação que a gente já tem há algum tempo aqui na cidade, na luta pela educação pública. E a minha história, a minha militância antirracista, ela está muito interligada com a minha militância no sindicato, pensando como a gente vem não só lutando por mais direitos para os profissionais de educação, por mais condições de trabalho, por uma educação pública de qualidade, mas também trazendo o debate antirracista para as escolas, para a educação, para os espaços em que a gente atua. E aí esse debate antirracista perpassa tudo, inclusive a luta de mulheres que a gente trava aqui na cidade, pensando políticas públicas de combate à violência, de acesso à saúde. Então, eu venho dessa trajetória, desses lugares do movimento social, tanto do movimento sindical, como também do movimento de mulheres, em especial mulheres negras, aqui na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Então, a sua atuação política começou no sindicato, assim que você já ingressa como professora, ou foi um processo? E aí o movimento de mulheres e o movimento negro vem depois, ou está tudo acontecendo ao mesmo tempo ali na sua trajetória? Eu diria que, assim, eu começo a minha atuação no movimento sindical, a partir da luta pela educação, começando como representante de escolas aqui na rede municipal, e na época também porque eu fui professora da rede estadual, e chego à direção do sindicato. Duque de Caxias tem um ponto forte, que eu diria, no movimento sindical, que é pensar a escola, mas pensar como que a escola e o movimento sindical se organiza também com outros movimentos na cidade. E aí, por que eu digo isso? Porque, além da gente pensar a pauta específica da educação, discutir a vida das mulheres, e aí a gente está numa categoria majoritariamente feminina, discutir a vida das mães das nossas alunas e das nossas alunas me leva também para a atuação no movimento de mulheres, de uma maneira, e de mulheres negras. Então, a minha atuação começa, sim, no sindical, e é muito forte isso, até porque quem é de Duque de Caxias sabe como, nos últimos anos, a educação tem sido atacada,
Mas a partir da Secretaria de Mulheres, da ocupação do sindicato no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e no Fórum Municipal dos Direitos da Mulher aqui do Duque de Caxias, essas lutas vão se entrecruzando, né? E a gente vai se constituindo enquanto um agente social na cidade, uma agente social na cidade. Então, começa essa militância assim, muito a partir do sindicato, mas que depois vai se espraiando pelo movimento de mulheres também, né? E aí você vai avançando para outros espaços. Hoje, por exemplo, a gente constrói um coletivo que se chama Minas da Baixada, que é um coletivo de mulheres que são residentes, né, da Baixada Fluminense, e aí tem mulheres de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João, tem mulheres que não estão mais na Baixada, mas se referenciam nessa luta. Então, essa construção é um pouco isso, Vitor, tudo junto e misturado, né? Como é a nossa vida, como é a nossa cosmovisão africana, né? Essa ideia do cartesiano não é nossa. Então, as coisas vão se construindo muito juntas. Bom, agora nós vamos começar o nosso momento Roda de Saber. Rose, tudo bom? Então, sou aqui o Felipe Melo, gente, e eu queria te perguntar uma pergunta bem básica, assim, né? O que faz um deputado estadual? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um cotidiano, né? E a gente soube antes, né, da entrevista que você está costurando um mandato coletivo. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como foi essa costura, o que significa esse mandato coletivo para você e como você pretende atuar politicamente falando na Câmara dos Deputados, né? A partir desse ano, que você está na pré-candidatura, e no ano que vem, caso a gente consiga eleger esse mandato aí. Aí eu queria que você falasse um pouquinho isso. Como é o cotidiano e como você iniciou essa ação política para costurar esse mandato coletivo para os nossos ouvintes escutarem um pouco. Tá. Felipe, eu queria começar, antes mesmo de falar sobre essa proposta de mandata coletiva, falar da ocupação política de alguns corpos que, durante muito tempo, não estiveram ocupando a política tradicional, né? Se a gente olha qual é a composição hoje das casas legislativas, e aí eu vou falar das câmaras de vereadores, das casas de deputados estaduais e federais, ainda é majoritariamente, né, uma composição por homens brancos, de meia idade, heterossexuais e sem deficiência, né? Eu costumo dizer que adoram usar mulheres, LGBTQIA+, negras e negras, enquanto estatística. E eu digo que nós somos a estatística, nós vivenciamos o que muitas pessoas tentam falar por nós. Então, então, a gente precisa destacar um pouco o que é a ausência de corpos negros, de mulheres trans, né, de homens gays no espaço político. É dessa história que a gente vem, né, de pouca representação, de pouca representatividade de mulheres negras no parlamento, né? A gente costuma dizer, dentre os movimentos de mulheres, que foram 10 anos, né? Primeira mulher negra a ser eleita na cidade do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, depois Jurema Batista, depois Marielle Franco. Aumentar essa representatividade antes de tudo, um processo de avançar para a democracia. Então, o que a gente tem visto é que cada vez mais, né, esses corpos vêm tentando ocupar, né, esses espaços. Então, a gente costuma dizer que é preciso trazer diversidade para a ocupação política. Então, esse é um debate que tem crescido, né? A gente tem visto a eleição de mais mulheres negras, de mais jovens nesse espaço, só que ainda está muito aquém do necessário, né? Hoje, a representação feminina não passa na média de 15% nos lugares. E aí a gente está falando aqui da Baixada Fluminense, só para vocês terem uma ideia. Hoje, a Baixada Fluminense
que é um conjunto de 13 municípios, 6 não têm sequer representação de mulheres na sua Câmara de Vereadores. Então, a gente tem 6 cidades onde esse contingente, que é o maior contingente populacional, que é de mulheres, não está representado. Então, pensar a ocupação política vem muito desse lugar de que... E aí, a gente que veio dessa trajetória da educação especial, que fala de nada sobre nós sem nós, né? A luta pela inclusão das pessoas com deficiência vem desses espaços. Então, isso norteia muito quando a gente fala de ocupação política de determinados corpos nesses espaços de poder. E aí nós sabemos quem são as pessoas que não estão nesses espaços de poder. São mulheres negras, são periféricos. E aí, por isso, da gente achar importantíssimo essa ocupação, né? Então, partindo desse lugar, né, que a gente precisa ocupar, hackear essa política, chegamos ao mandato coletivo, né? A mandata coletiva. Essa é uma experiência que tem acontecido em vários lugares do Brasil, ainda não está regulamentada pelo TSE, né? Então, a ideia de construção de um mandato coletivo é que você construa de forma partilhada o mandato. Hoje, para que isso aconteça, é necessário que tenha um CPF principal, que represente esse grupo de pessoas. A gente tem avançado nesse debate, né? O TSE, nesta eleição, já vai permitir que na urna venha o nome do CPF e também vem o nome da coletiva, né? Antes a pessoa só podia colocar o nome principal. Então, assim, existe uma frente, né, de mandatas e mandatos coletivos que tem atuado nesse sentido. E aí, por que a gente pensa, né, a gente construiu essa ideia de uma mandata coletiva que hoje se chama ainda Coletivo das Periferias? E eu costumo brincar que a trajetória dessas pessoas, a minha, né, Rose Cipriano de Caxias, da Marta, Nova Iguaçu, Vanessa, Belfor Roxo e Rodrigo Vicente de Mesquita, começou muito antes da gente chegar na mandata coletiva, na proposta de mandata coletiva, né? Elas duas porque constroem pré-vestibular comunitário para negros e carentes aqui na Baixada, né? Eu e Marta fazemos parte do mesmo coletivo de mulheres, então pensando políticas públicas para as mulheres, pensando na questão do feminismo, né? O que é ser uma mulher feminista aqui na Baixada Fluminense, com todas as cargas que isso traz, né? E o Rodrigo, que se filia no PSOL em 2019, né? Morando em Mesquita, que a gente sabe que na Baixada Fluminense ainda há muito preconceito com relação a nós, defensoras e defensores dos direitos humanos, mas ainda assim ele fez a opção por esse partido que reivindica essa pauta. Então, primeiro, a nossa história começa no cotidiano, na luta que a gente já trava nesse território, né? E aí a gente fala tanto de nova política, e a gente viu nessa crise de representatividade, né, a proposta de mandato coletivo como uma forma de exercer essa nova política, de pensar esse mandato que vai ser dividido com co-deputados, que é o nome que é utilizado dependendo da casa que você esteja concorrendo. No nosso caso, nós seremos co-deputadas e co-deputados, exercendo de forma igualitária a condução e trazendo as pautas que a gente acha fundamental, né? Primeiro, com recorte de Baixada Fluminense. E aí um recorte à esquerda, porque assim, a gente sabe que a Baixada Fluminense tem eleito, historicamente, vários candidatos à direita, né? E nós estamos aqui fazendo a luta, fazendo a resistência. Então, a gente acredita que, sim, a Baixada Fluminense precisa ter uma representação à esquerda futuramente, né? Então, essa mandata coletiva surge dessa perspectiva. E aí é uma mandata 100% preta, 100% periférica, baixadense e majoritariamente de mulheres, né? Que a gente entende que é importante termos essa marca, porque sem a participação de mulheres não há democracia. Então, a gente vem construindo aí, né, muito entusiasmada essa pré-candidatura,
a deputada estadual, e pensamos, sobretudo, nesse sentido, né? Qual é a função de um deputado estadual? Que aí a gente pensa, né? Primeiro, é pensar a legislação, né? Pensar formulações de leis, e aí vão estar ligadas à educação, à segurança pública, né? A políticas públicas de saúde. E aí, se a gente pegar só esses 3 temas, quantas demandas nós não temos ligadas à Baixada sobre isso, né? Desde a questão do saneamento básico, da água, e que nós produzimos a água que vai para o rio, não, né? Não temos muitas vezes na nossa casa, como pensar esses pontos, né? E aí, para além de legislar, né, na produção de leis para todo o estado do Rio de Janeiro, também a fiscalização e acompanhamento do executivo, que, no caso, será o governador do estado do Rio de Janeiro, né? E aí a gente sabe o que tem sido essa política, né? Qual outro estado que tem mais de 4 vereadores presos, que foram presos, né? E toda essa política que não nos representa aí nesse processo eleitoral. Então é isso, a gente está muito entusiasmada com a coletiva, que hoje tem chamado Coletivo das Periferias, e é essa pegada. Nada sobre nós sem nós, né? E com uma cara preta e periférica. É muito legal poder conhecer como é que se articula uma mandata coletiva. Eu mesmo já tinha ouvido falar bastante de outros projetos como esse, mas eu ainda não entendia muito bem como é que era a articulação. E aí eu acho que, para mim, para os nossos ouvintes, isso ficou um pouco mais evidente agora, né? E aí, pensando em projetos também, e como vocês podem formular essas coisas, uma característica assim, da sua trajetória sempre foi a educação, né? Você mesmo colocou que a sua trajetória começa ali no CEP, Sindicato dos Professores, em Caxias e tudo mais. E você sendo uma professora de matemática e também voltada para a educação especial, quais são assim os caminhos que você vai apontar para o ensino da matemática, para o ensino da educação especial? Quais são os desafios que nós temos hoje no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, nessas questões, né? Felipe e Vitor, né? Acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa, acho que escurecer, né, e colocar antes da gente pensar as pautas, é que quando você pensa uma mandata coletiva, quando você pensa numa representação parlamentar, a gente não quer inventar a roda nem ficar lá, né, isolado, criando leis ou pensando ações que não tenham a ver com a realidade. Então, dentro da área da educação, a gente já tem algumas pautas, né, que são pautas históricas e que a gente pensa, né, e luta hoje dentro das pautas ligadas à educação pública, né? Acho que o Rio de Janeiro, no último período, agora não, porque a gente está passando pelo processo de pandemia, em que o número de procura, de matrículas aumentou nas escolas públicas, mas a gente passou por um período de redução de vagas, fechamentos de turma, né? E o quanto a gente sabe que isso impacta a nossa juventude e as nossas crianças que estão nesse território. Então, acho que, pensando nesse sentido, tem algumas bandeiras históricas que são a questão do ensino integral, que para a gente é um debate importantíssimo, né, que é da educação integral, né, que é da ampliação do número de escolas pelo Estado, e a gente sabe que, se a gente pensa a educação estadual, a maior parte das escolas estaduais estão na região metropolitana. Então, pensar essa política da rede estadual, né, dentro do que a gente está trazendo, que é a educação integral, que é a ampliação do número de vagas, é uma das demandas que são fundamentais. E não só essa ampliação como a educação integral, como pensar a educação antirracista, né? A gente está aí num processo. E aí vai servir para a educação básica e nível superior, porque acho que tem 2 elementos para a gente pensar aí nessa questão com relação à educação, que são as leis 10.639 e 11.645,
né, que precisam cada vez mais ser implementadas, né? E a nível de educação e de demandas, é ampliar, por exemplo, a nível estadual, a questão das ações afirmativas. Nós estamos aí completando 10 anos da lei de cotas, né? E está um debate aí de se retirar cotas raciais. Nós já vivemos esse debate em 2018, 2019, na UERJ, quando a gente teve um projeto na Alerj, aqui do Rio de Janeiro, para acabar com as cotas raciais. E aí, assim, cotas sociais são importantes? São, mas cotas raciais são mais ainda, porque a gente sabe que foram mais de 300 anos de escravidão impactando aí na vida da juventude negra. Então, tem elementos que, né, como eu já coloquei, educação em tempo integral, educação antirracista, a questão das cotas, que são fundamentais, que acho que são eixos, né, que vão perpassar aí uma futura atuação parlamentar. E aí eu penso também que, nesse sentido, o investimento, e aí eu falei da questão, né, de acompanhar, fiscalizar o executivo, a questão de ampliar o investimento em educação, né, para além daqueles 25% constitucional, e aí pensar o quanto é importante que a gente tenha bancadas que tragam esses debates, né, defendendo a escola pública. E aí as lutas que são lutas recentes, como, por exemplo, reforma do ensino médio, gente, onde filosofia, história, geografia, né, estão sendo propostos de se diminuir essas disciplinas. E aí a gente está, esse ano, discutindo a diminuição de 4 disciplinas e, para o próximo ano, que é 2023, quantas disciplinas permanecerão. Então, assim, são debates de políticas públicas, de currículo, mas que têm a ver com pautas nossas que são históricas dentro da educação pública. Então, pensar essas questões, mas é pensar, sobretudo, pautas históricas que já são construídas pelos movimentos sociais, porque é isso, não dá, a gente sabe, né, a gente costuma dizer que nossos sonhos não cabem nas urnas, mas é preciso fazer a disputa nas urnas e, principalmente, uma disputa que dialogue com o que os movimentos sociais constroem. Assim como foi com o movimento negro, né? Porque se a gente hoje tem políticas de ações afirmativas, das cotas, das leis, né? Do estudo da história africana e afro-brasileira nas escolas, tudo isso foi fruto e acúmulo do movimento negro. Então, a gente também pensa, a partir de uma mandata coletiva, essa interlocução, né? E trazer, principalmente dentro da educação, pautas que já são construídas. E na educação especial, então, tem muita coisa para ser definido, né? A gente tem a lei de acessibilidade para garantir intérprete de Libras, né, em todas as escolas, né, para garantir, e aí é um tema muito específico, né, mas agentes de apoio à inclusão. E aí, nesse elemento, assim, para a gente, né, a defesa do concurso público para esses elementos que têm sido atacados é muito forte. Então, pensar aí essas formulações e essas propostas tem alguns eixos. Então, acho que é o eixo de defesa da educação pública, o eixo de uma educação antirracista, que nós temos leis boas, elas precisam ser implementadas. E aí também cabe, né, a mandatos parlamentares estaduais, né, a fiscalização e a implementação e aprimoramento de várias leis que não são implementadas. Outra demanda, Rose, que você falou também, né, tem a ver com as mulheres, né, o movimento das mulheres, né, que é muito forte aí na mandata coletiva que você estava falando e que também está na sua fala, nas suas políticas, nos seus projetos. E aí você tocou em outra coisa também, que é do quesito a fiscalização de leis boas que já existem e que não são implementadas, né? E aí eu fico pensando, né, todo mundo usa esse exemplo, né, por exemplo, da lei estadual, né, sobre o transporte público no trem, né, aquele vagão exclusivo para mulheres que ninguém respeita, que todo mundo entra, que fica um vagão misto e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque bateu de frente, eu lembrando disso, que eu peguei trem hoje, aí eu fiquei lembrando desse quesito. E eu queria que você falasse um pouquinho quais são os projetos dessa mandata coletiva
para para as mulheres negras em específico, né? Para as mulheres negras periféricas, eu queria que você falasse um pouquinho o que pode ser feito para ampliar direitos e a paridade de gênero na cidade do Rio de Janeiro e no estado, de maneira geral. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as propostas. Tá. Felipe, você falou do vagão para as mulheres, mas é preciso lembrar, temos o vagão para as mulheres, temos a parada, né, fora do ponto de ônibus para pessoas com deficiências e mulheres depois de determinado horário, isso é pouco fiscalizado. Então, tem muita coisa para a gente fiscalizar e fazer acontecer, né, e fazer acontecer nesse processo. Eu queria estar destacando, antes, algumas questões, né? Se quando a gente pensa em política para as mulheres, e a gente tem um trabalho que vai observando a questão de... Quando a gente pensa como são a violação da vida dessas mulheres, tem muito a ver com violência institucional, né? E aí eu falo do acesso à saúde, coisas como, por exemplo, garantia de número mínimo de consultas a pré-natal, quando a gente fala de acesso à segurança, a garantia, né? E aí a gente vai vendo outra violência institucional, que é quando essas mulheres procuram as delegacias e não são atendidas. Uma das coisas que a gente tem discutido, vou pegar um ponto que fala sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. A legislação estipula, por exemplo, o número de DEANs de acordo com o número de habitantes da cidade, né? Algumas cidades não respeitam esse número. E eu vou trazer Duque de Caxias. Duque de Caxias, pela população que tem, deveria ter pelo menos 3 DEANs. 4 DEANs, desculpa. Duque de Caxias, pelo número de habitantes que tem, deveria ter mais 3 DEANs, totalizando 4. Essa é uma lei que é o que a gente estava falando, né? Que não é respeitada. Então, para a gente, tem aí primordialmente fiscalização e cumprimento, né, de leis como essa. A garantia, né, cidades que têm número de habitantes que não têm DEANs, ou garantia ou número de DEANs insuficientes, né? E aí, com relação à paridade, é preciso lembrar, né, a gente está falando aí principalmente de ações que servem para o serviço público, né, que é a questão da reserva de vagas, que é um debate que a gente tem feito, né, não só a nível de ocupação de vagas no parlamento, de cadeiras, mas também a nível de concursos públicos, né? Pensar em projetos, né? Quando você vai falar de projetos de habitação, projetos realizados principalmente pelo poder público, a garantia de que mulheres, né, mulheres que são mães solo, possam ter prioridade e acesso, né? Então, são muitas ações que podem ser pensadas, né, e, inclusive, pensadas junto com esses coletivos de mulheres. Um dos grandes desafios do Estado do Rio de Janeiro, assim, nos próximos anos, é o genocídio da juventude negra, né? Acho que isso é um problema latente, e o nosso Estado tem sido aí um prodígio em produzir políticos que têm como pauta o extermínio mesmo da população negra. É só a gente pensar que o Bolsonaro saiu daqui, o Daniel Silveira saiu daqui, o Witzel, que tinha um projeto também de mirar na cabecinha e matar. Então, o Rio de Janeiro tem uma política de extermínio que não é de hoje, né? A gente vem construindo essa política de maneira assim recorrente, né? E o quanto que essa pauta tem muita força no Rio de Janeiro, né? Assim, o quanto que se você fala que vai combater o crime organizado pela força e pela
por matar e entrar mais caveirão nas comunidades, levar helicóptero. Isso é uma pauta que tem bastante aceitação na comunidade, assim, na comunidade não, mas no Rio de Janeiro, e a gente tem elegido vários políticos com essa pauta, né? E aí esse problema também não é só do Rio de Janeiro, é nacional, mas no Rio de Janeiro tem coisas bastante específicas, né? Então, como lidar com esse problema do extermínio da juventude negra, sem também esquecer que a segurança pública também é o problema? Porque conversando com as pessoas na rua, muitas delas vão falar, olha, o problema é a segurança, eu não me sinto seguro. Então, existem esses dois problemas no Rio de Janeiro, e como criar projetos que combatam o genocídio da população negra, mas também criem alternativas para esse problema da segurança pública, né? Sem cair nessa política que a gente tem visto hoje no Rio de Janeiro com o Bolsonaro e outras lideranças mais à direita e à extrema-direita, né? Sim. Pensando no contexto da Baixada Fluminense também, que tem sido muito vitimado por esse problema. Vamos lá, né? Primeiro que... Quando você traz esse elemento, né, de o número, e isso é visível, assim. Quando eu olho para a Câmara Municipal aqui de Duque de Caxias e de outras cidades, né, o número de vereadores que vem da segurança pública, policiais militares, bombeiros, cada vez é maior, né? E a nível do Estado também. Inclusive, isso se reflete no Estado do Rio de Janeiro com o aumento do número de leis, né, que aumentam a militarização, que aumentam a letalidade, né, da polícia do Estado do Rio de Janeiro. E aí, se a gente quer falar de segurança pública, e muitas vezes a gente ouve os órgãos oficiais falando que é só uma questão de formação. Não, não é só uma questão de formação, é uma questão estrutural, que a gente tem uma polícia, né, em que se sente autorizada para matar através do discurso do combate às drogas. Então, dentro desse discurso, nem combate, da guerra às drogas, né, e a gente já viu várias vezes o porta-voz de comunicação da Polícia Militar dizendo que a morte de crianças é efeito colateral, né? E é disso que a gente está falando. Então, a gente tem uma segurança pública em que o extermínio dos corpos negros da nossa juventude é algo considerado como normal, né? Infelizmente, aqueles que deveriam proteger são os maiores violadores de direitos, né? E haja visto os grupos que a gente tem aqui na Baixada de familiares, né, mães e familiares de enfrentamento à violência do Estado. Então, primeira coisa que a gente precisa mudar é essa concepção de segurança pública, né? Que não pode ser uma segurança pública que seja para o extermínio, né? E, para isso, a gente vai precisar de projetos de lei que venham na contramão. Por exemplo, na contramão de armar as guardas municipais, né? Na contramão, como, por exemplo, de programas, a gente está vendo aí a cidade integrada e o que tem sido a cidade integrada no Jacarezinho, né, gente? As violações continuam acontecendo de forma ostensiva. Então, acho que a primeira coisa, assim, para a gente que discute direitos humanos, é pensar em mudar essa lógica de segurança pública como lógica do enfrentamento. Então, é preciso mudar, né, essa lógica de segurança pública, que é a lógica do combate, né, do extermínio, do enfrentamento pela força, até porque, quando a gente pensa, né, nessa guerra às drogas, está se falando de uma segurança pública que está tratando do varejo. Ela não está tratando todos os aspectos que tem, né, a questão do tráfico, quem é que lucra com esse tráfico, né? Porque o cara que está lá segurando um fuzil, né, na esquina de qualquer quebrada, ele é o varejo,
né? Como a gente sempre diz, não tem plantação nem altas produções, né, de cocaína nas quebradas. Então, é preciso pensar esses 3 aspectos e não somente a ponta, porque na ponta, né, é essa política. E aí é ter planejamento que mudem, né, e leis que mudem essa lógica. Porque, por exemplo, um debate que está se travando muito agora, inclusive que o Estado do Rio de Janeiro, né, está adiando, que é a implementação de câmeras nos uniformes. Né? O quanto que a gente está vendo... funcionado em São Paulo, né? São Paulo implementou essa política e parece que a letalidade diminuiu bastante no estado de São Paulo. Exatamente, porque assim, hoje a gente precisa trabalhar em duas frentes, né? Que é diminuir essa letalidade que hoje a segurança pública promove, né? No Rio, em São Paulo, né? E aí a câmera é e também mudar essa lógica de guerra às drogas, aonde cada um que tomba é um efeito colateral. Né? Mas, infelizmente, a gente tem visto muito isso nas casas legislativas, em especial aqui no Rio de Janeiro. É muito bom te ouvir, Rose, porque você faz uma síntese muito boa, né? Tipo, passando por todas as camadas vulneráveis, mas, ao mesmo tempo, tentando fortalecer na sua fala a necessidade da gente intervir para parar com essa naturalização, né? Parar com a naturalização da violência de gênero, da violência racial, da violência contra a juventude negra, né? Desse discurso falacioso da guerra às drogas que mais produz o genocídio negro e mais negros nas prisões, né? Tipo, esse encarceramento em massa, né? Que está acontecendo na nossa cidade, né? E a gente gostou muito dessa entrevista com você, foi muito boa. E aí a gente agora está passando... E Felipe... Pode falar. E aí é uma disputa com a sociedade, porque parte da sociedade também acha isso natural. Né? Quando você conversa com mães que perderam os filhos por causa da segurança pública do Estado, e o que elas colocam para a gente muitas vezes perguntar, mas o seu filho que foi assassinado pelo policial? E destacar que muitas vezes esse policial já tem várias situações como essa. Tinha algum envolvimento? Né? Então, a gente tem que acabar com essa naturalização. Assim. Independente dele ter envolvimento ou não, né? Não cabe a polícia exterminar, desaparecer. E aí a gente está falando de um território que é a Baixada Fluminense, que os desaparecimentos forçados aumentaram imensamente, e esses desaparecimentos forçados são, sim, realizados, seja pela milícia, seja pelo tráfico, mas também pela força pública de segurança. Então, quando a gente fala que aumenta o número de representantes, né, militares nos espaços, tem a ver também com uma disputa que a gente precisa fazer na sociedade para acabar com essa naturalização. Porque é isso. Quando a gente sempre fala de reparação histórica, né? A gente tem que pontuar também essas atualizações do racismo, né? Como ele está espranhado na nossa sociedade, ele continua, ele é perverso porque ele é mutável, né? Ele está em várias frentes, né? Eu gosto muito, a gente já pontuou em outro episódio, no Pega a Visão, que eu ia começar agora com você, sobre o filme 13º Emenda, não sei se você viu, lá dos Estados Unidos, que está falando, né, tipo, o encarceramento em massa da população preta, guerra às drogas ideológica é o novo tráfico negreiro, né? É porque você está encaminhando a população preta para o encarceramento, para o isolamento, assim como foi o sequestro histórico que os africanos vivenciaram, vieram para cá. Então, te escutando é muito isso, como a cidade do Rio de Janeiro não está a par disso, né? Ela também é produto dessa história e é produto da ação antirracista para a gente produzir um Rio de Janeiro muito melhor, né? E aí, estamos aí confiando na mandata coletiva da Rose e de outros tantos, né? E como a gente falou antes da entrevista, né, para os nossos ouvintes escutarem, é importante a gente fazer dessa temporada um chamado para construir uma bancada preta no parlamento, né? Tipo, como a gente falou, a gente tem a bancada da direita, temos que ir para a esquerda, tem a bancada dos evangélicos, a bancada ruralista, a bancada de não sei o quê, a gente tem que construir a nossa bancada, a bancada preta para o nosso povo se escutar, se fazer ouvir lá dentro, né?
e uma bancada preta à esquerda. Isso é importante sempre frisar, né? Sim. E é muito importante escutar você, Rose, é um privilégio aqui pra gente. Acho que nossos ouvintes estão episódios, né? E aí a gente agora vai passar para um novo quadro, né, um pouco diferente, para falar um pouco de cultura, né, que é o quadro do Pega a Visão. Rose, o que você indicaria para os nossos ouvintes, podcasters aqui? Bem, professora adora dar indicação, né? Então, é com a gente mesmo. É indicação de livro, de filme, mas eu trouxe... Vou abusar um pouquinho, tá? Trouxe 2 documentários, porque eu acho que eles 2 têm muito a ver com um conceito que para nós é muito importante, né? E a gente trabalha muito com isso, que a gente não acredita em empoderamento individual, né? E aí a gente sabe que o capitalismo, o neoliberalismo, muitas vezes captura alguns termos que para a gente são muito caros. E para a gente, empoderamento tem a ver com coletividade, né? Você não se empodera sozinho, você empodera quando você está incluso ou inclusa em algum grupo. E aí, nesse sentido, eu trouxe um primeiro que eu adoro, né? Eu já assisti tem um tempinho, que é um documentário, o Afronta, tá? É uma série brasileira da Juliana Vicente, é de 2017 esse Afronta. E ele é bem legal, esse documentário, porque ele vai falar de representatividade, de igualdade, de autonomia e de atuação em rede, que para a gente sempre foi isso, né? O que foram os quilombos, né? O que foi Quilombo dos Palmares, o que é o aquilombamento hoje, é a nossa atuação em rede. E aí Tem são na 26... Netflix e no YouTube, né? Tem na Netflix e no YouTube. E aí também é muito legal, porque assim, a gente vai ver lá depoimentos de Dani Ornelas, de Érica Malonguinho, da Yasmin Tainá, que é aqui da Baixada também. Então, assim, o MC Ricom Sapiência, que eu adoro. Então, são vários. E o bom que é isso, você pode assistir, né? Um dia você está com um pouquinho de tempo, você assiste 1, 2 episódios. E adoro o nome também, que é Afronta. Porque é isso, a gente está chegando de bonde, bastante afrontosa, bastante afrontoso. Então, procurem, que, como o Vitor falou, tá na Netflix e está no YouTube, tá? 26 episódios aí do Afronta. E o outro, eu sou uma mulher que tem a sankofa tatuada no corpo, então vai aí essa indicação, que é a sankofa, a África que te habita, né? Que também é um documentário, é muito legal, é do César Fraga, que é fotógrafo, e ele visita 19 países no continente africano e vai falando, né, fazendo a ligação do que nós somos hoje com o que nós já vivemos, né, na África. Então, são, para mim, dois documentários e séries que são muito bons de assistir e que a gente assiste de acordo com o nosso tempo, né? Sankofa, a África que te habita e Afronta, né? E bem legal que são 2 produções também brasileiras, e aí com pessoas que estão aí em todos os territórios, todas as quebradas do Brasil, para a gente conhecer um pouco. Rose, e Não, o que você... ótimas indicações. Eu já assisti os 2 documentários, são muito bons. Eu queria aproveitar esse momento também, Rose, de ver com você se você consegue indicar algumas ações culturais, alguns grupos que estão agitando a Baixada Fluminense, porque a Baixada é uma região muito pulsante, né, política e culturalmente. Você indicaria aí para os nossos ouvintes algum grupo para que eles fiquem antenados? Olha, isso aqui vale a pena acompanhar? Sim, deixa eu ver. Ó, acho que tem muita coisa acontecendo. Primeiro, vou indicar uma que é individual, que eu amo ela, olha a cacofonia, mas é muito amor envolvido. A Valentine, né, que é uma mulher trans aqui de Duque de Caxias, MC, poetisa, tem um trabalho magnífico.
né? Tem a Valentine para a galera acompanhar. Um outro espaço também que é muito potente, galera do Enraizados, lá em Miguel Couto, Nova Iguaçu também. Inclusive, eles vão voltar com as rodas que eles sempre fazem, acho que é o segundo sábado, né? Mas é o Enraizados em Morro Agudo, né? O Enraizados em Morro Agudo, e aí várias poetisas, vários poetas, que é um grupo também bem legal das pessoas estarem acompanhando aqui na Baixada Fluminense, né? E que eu sei que estão retomando pós-pandemia, né? O Enraizados está retomando agora. E a Valentine também, que é maravilhosa. Rose, e o que você anda escutando? No Spotify, no YouTube, o que você anda escutando? A gente queria também saber um pouco. O que eu de ando música. escutando? Música. Isso. Qualquer coisa. Cara, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de dançar, né? Pouca gente sabe, mas eu adoro dança salsa, assim, é minha paixão. Então, tenho escutado muita música latina, que eu acho também que, assim, para além de gostar, acho que é um elemento fundamental a gente estreitar nossos laços, né? Lélia Gonzalez falava muito sobre isso, né? A América Latina. Então, tenho escutado muita música latina, que eu gosto demais. Dessa nova geração aí que a gente tem brincado, tenho escutado muita Bia Ferreira, né? E Doralice, e tenho escutado muito Ludmilla. Acho que sempre está quebrando padrões, né? Teriam essas três que eu colocaria aí. Colocaria essas três aí, no campo mais geral, né? Músicas latinas, Bia Ferreira, Doralice, Ludmilla, e eu acho que são essas três que me vêm à mente agora, e eu acho que vale a pena. Até porque tem muitos estereótipos, né? E acho que tem uma mulherada preta aí, própria Ludmilla, Isa, né? Jojo Todinho, e às vezes as pessoas... Mas é isso, gente. De que feminismo, de que mulher, de que corpos nós estamos falando? Porque também é isso, colocam muita gente no formato, né? Essa aqui essa não é. Então eu gosto muito e acompanho essa galera que quebra mesmo os padrões, que afronta, porque é isso. Show, Rose. Acho que é isso. Acho que o resumo do episódio é isso: é representatividade, é afrontar e ocupar espaços, né? E sempre com a pauta da diversidade e do antirracismo, né? Acho que a gente perpassou sobre vários assuntos aqui, da educação, a segurança pública, o feminismo. Então, eu acho que os nossos ouvintes, ao chegar já ao finalzinho do nosso episódio, estão aí com a cabeça fervilhando e cheios de vontade para mudar a nossa política, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio de 2022, que é construir um país mais igualitário e democrático. Então, muito obrigado, Rose, pela entrevista, pela nossa conversa aqui. A gente gostou muito. Eu que agradeço. Eu que agradeço, né, a oportunidade, já tinha ouvido alguns episódios, é sempre bom, né, conheci Felipe hoje, Vitor já conhecia, estou reencontrando, e dizer, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da gente, a gente está nas redes sociais como @Coletivo das Periferias. Então procurem, acompanhem a gente lá e vamos construir aí essa nova política juntos. E juntos. Show. Isso aí, vamos acompanhar. Não esqueçam também de seguir o podcast no Instagram e acompanhar os nossos episódios no Spotify, no YouTube, no Google Podcast. A gente está em várias plataformas aí. Beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.